Ora, vamos entrar no assunto dos dois. Ok. Vamos lá. A nível religioso, e vamos já começar aqui para destrinchar isso, cada um com o seu ponto de vista. A nível religioso, Ginga, o africano segue a ancestralidade por quê? Esse é o teu ponto de vista e eu gostaria que tu defendesses isso aqui. Ok. Deixa só dar continuidade no que estava a falar, vou chegar já nesse ponto. Ok. Se as respostas nós devemos ir buscar dentro da própria religião, então o indivíduo tem que se perguntar, peraí, qual é a minha religião? A pessoa precisa se questionar e fazer uma análise do seu próprio território, onde é que eu estou, por que eu estou nessas circunstâncias, e essa religião que eu sigo, veio da onde, como, que livro é esse, quem fez? É o questionamento. Porque aquilo que eu disse no princípio, eu vou fazer perguntas no meu pai a respeito da minha família. Tenho que perguntar para meu pai, para minha mãe, para meu tio, para meu avô, a respeito da minha família. Porque o princípio da religião, ela se constrói dentro da família. É a mãe que te ensina a respeitar, que te ensina a se comportar bem, a ter moralidade. Começa em casa, não na religião. Porque a religião, aquilo que eu disse, foi construído como parte para compor uma sociedade. Aí depois, ao ir ter com a sociedade, vais encontrar outras normas gerais. Por isso que eu concordo com o Gênio quando ele fala sobre a teocracia. Noutros países são teocráticos, aqui somos democráticos. Não sei se está a pegar a ideia. Ele falou do povo agora, judeu, não é? Isso. Agora, temos que começar a localizar. Agora, nós como africanos, qual é a nossa cultura para ir buscar as respostas a respeito de nós? É o cristianismo? Essa é a questão. Sim, eu gostaria que tu respondesses. Ok. Bom, ancestralidade, quando nós falamos sobre ancestralidade, infelizmente o termo foi demonizada. Por quê? Por causa da própria igreja. A igreja? A ideia que, sim, a própria demonizou. igreja. Isso, exatamente. A ideia que se tem sobre a ancestralidade é aquilo que popularmente conhecemos: bruxaria, feitiçaria, andar com vassoura, andar num, comer capim, andar nas matas. Todo esse estereotipo que fomos sujeitos a aprender na escola. Isso é ancestralidade, não sabe ler, não sabe escrever, e graças ao branco lhe ensinou. Essa é a ideia que o africano tem sobre a ancestralidade. Mas qual a ancestralidade? Do europeu? Não, o dele. Por isso é que eu disse, todo nome traz uma imagem. Quando o cristão africano pensa em Deus, qual é a imagem que surge na cabeça dele? Já que estamos a falar de psicologia. Qual é a imagem? Não preciso dizer, você sabe qual é a imagem que aparece. Embora vão dizer, não, Deus não tem imagem, não tem estrutura e tal, mas eles foram... De um modo geral, quando o isso. africano pensa numa entidade... Isso, eu não vou afirmar. Vou deixar assim eles próprios pensarem. Na entidade, né? Sim, na Deus questão, é Deus. Deus. Exato, sim. O que é que ele vê na mente? Qual é o conceito de Deus que ele tem? Do da casa dele ou do vizinho? Aí entras no conceito racial. Não conceito racial. O conceito de entendimento, porque cada povo tem sua visão, por causa do determinismo geográfico. Tu perguntaste sobre o africano, não é? Eu quero tentar Sim, entender a tua visão. Aqui a pergunta, o africano olha Deus como um ser branco, é isso? Qual africano? O africano religioso, cuja religião foi o Ocidente, ou religião asiática. É isso que tu queres dizer? Lógico, mas é a representação de Jesus. Quem entra na internet quer ver? Qual é a representação da imagem de Jesus? Não, sabemos todos. Como é isso que eu estou a dizer. Então, embora vocês vão dizer que não, a Bíblia não fala da cor. Ok, não fala da cor, mas está apresentando uma cor. Isso se tornou a egrégora da tua própria consciência. Estamos a falar de psicologia. Podemos negar, mas é o facto. É só você ir para certas igrejas, vai encontrar lá uma tela com uma imagem de um senhor que vão dizer que é a representação de Jesus. Não sabemos se é de quem, de que cor, ou de qual povo. Não sei se está a entender a ideia. Ok. Agora, a ancestralidade, se pegarmos no próprio dicionário, ela se refere a povos que vieram antes de nós. Percebe, né? Nós estamos aqui agora, mas nós somos produtos genéticos, já que estamos a falar que nós temos proporções genéticas. Essa genética que você tem, não foi você que inventou agora. Alguém te passou. Tua mãe e teu pai. Agora, dados científicos estão a mostrar agora que é possível passar a ter pensamentos e sensações pela via do DNA. Esses pensamentos, essas sensações, quem é que produziu antes de passar para ti? Os teus pais, os teus avós. Por isso é que temos doenças hereditárias, temos comportamentos semelhantes. Uma avó dentro de uma família, para resolver um problema, ela vai fazer uma análise. Eu, como conheço a nossa linhagem, sei que esse problema que esse indivíduo está a ter é o que o fulano já tinha, então conseguem resolver um problema dentro. Por quê? O entendimento da linhagem, de onde é que estão a vir. Isso se chama ancestralidade. Por exemplo, como é que nós vamos casar?
Eu, enquanto africano, quando faço uma análise da minha própria ancestralidade, como é que eu caso? Vou lá agora perguntar para o avô. Epá, pretendo casar, mas agora como é que se casa? Para nós aqui. Porque o africano está casado 3 vezes. Na igreja, na conservatória e na nossa cultura. Antes disso é na nossa cultura primeiro, não é? Isso. Depois é que Não, se... mas agora já está a despachar, já não é muito... Porque, infelizmente, por causa do sistema alienativo e a desvalorização da própria cultura, aos poucos estamos a matar aquilo que nos identifica e nos dá valor. Então, esse processo todo você vai encontrar dentro da tua cultura. Como é que você casa? Como é que você, por exemplo, dá o nome? Qual é a importância do nome dentro da tua cultura? A vossa comida, o que é que vocês devem não comer dentro da vossa própria cultura? Por que é que não devem comer? Qual é a visão de Deus dentro da vossa própria cultura? Já que a cultura vai, hoje em dia, no termo comum, vamos dizer em geral, que é o que representa o vosso sistema religioso. Eu estou a fazer perguntas. Quais são as nossas? O que é fico? O que é quenji? Na mucanda? O que é isso? Ensinam isso na igreja? Não. Então, o que nos ensinam na igreja é herança judaica, tradição judaica. É sobre os judeus. Nós temos que produzir as histórias dos judeus, como é contada, acreditar como eles acreditam, da forma como eles falam, e é a verdade absoluta, ponto final. E as nossas, onde é que estão? Eu vou deixar essa pergunta para o Ari. Que o Gênio vai responder, mas só para contextualizar aqui o pessoal, a abordagem do Ginga Kandimba é um questionamento com base naquilo que nós africanos acreditamos de um modo geral, não é? Isso. Claro, não estou a dizer todos, atenção, porque senão o Ginga... Mas não termina essa da ancestralidade, vou para dar espaço falar, para sim. Isso. E atenção que ele depois dará aqui início ao discurso sobre aquilo que nós devemos seguir enquanto identidade própria, africanos, a nossa matriz cultural a nível de religião. Gênio, o Ginga deixa aqui uma questão, mas ele traz aqui muita abordagem e fala sobre termos adotados, pensamentos, ideias, crenças e até idolatrado entidades que não nos representam, do qual não nos revemos. Se formos, ela até traz aqui uma abordagem interessante, um pouco engraçada, mas eu ainda acho interessante que a partir do momento em que tu paras para pensar numa entidade cristã, o que vem à cabeça é aquilo que a igreja por norma representa. Os filmes é um exemplo disso. Mas eu penso que eu viste e de alguma forma queres rebater, esteja à vontade. Admiro muito a sua paciência. És um exemplo de paciência auscultativa, percebes? Porque tu consegues ouvir até o que não entendes com muito respeito e educação. É maravilhoso isso. Bem, mas eu entendo. Não, tu és muito bom. Eu entendo. É sarcasmo isso. Permita-me chegar aí, sabe? Porque, sei lá... Fico descansado que eu entendo. Entende muito bem. Fly, está a dizer que você não está a entender nada. Não, entende muito nada. Entendes, né? Não, eu percebi o que ele disse, daí dá tranquilo. Mas pronto, é uma técnica, fica à vontade. Continuamos. Gênio. É o seguinte, eu estava a ouvi-lo atentamente para querer perceber se ele diria alguma coisa de fato do submundo, uma coisa assim, fora de questão. Eu estou à espera, até agora, que ele diga alguma coisa que ninguém que está do outro lado em casa entende e sabe. Mas sobre aquilo que já... Deixa-me dizer, é o seguinte. Eu também estou à espera. E eu disse que já vamos a começar. Ok. A cultura tem uma pluralidade de significação atualmente. Vamos falar, por exemplo, de cultura pedagógica, já se pode falar de cultura antropológica e temos também a cultura elitista. Cultura elitista refere-se ao indivíduo que tem uma capacidade mental de fazer uma pluralidade de abordagem. Vamos a falar de cultura acadêmica. Então, o indivíduo tem uma cultura mental. E existe aquela que é cultura pedagógica, que é a habilidade que determinados indivíduos desenvolvem de poder passar um determinado ensino. E depois é que vem a cultura antropológica, que se refere no hábitos e costumes, visões, percepções de um determinado povo que o diferencia da maioria. E, na verdade, uma vez que
Nós somos seres humanos compostos por vários continentes. Claro que todos os seres humanos em si só, todas as comunidades, vão desenvolvendo o seu costume, o seu hábito, a sua visão do mundo. E isso é normal. Isso é o mais normal possível. O Fly derivou de uma família que não é minha. Logo, tu tens uma cultura. Eu tenho família. Tenho mulher ao meu lado, tenho filho. De facto, eu tenho a minha própria cultura familiar. E a minha família em si tem uma visão do mundo e tem uma percepção sobre aquilo que nós achamos de valor, ético e importante. A tua família também. Isto é o mais normal possível. Mas, esse Permita-me, por favor. Quer dizer, isso... Deixa ele concluir. Ele tem um raciocínio. Eu já percebi o Gênio. Ele gosta de fazer uma abertura, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok. Isso é isso. Sim. E isso é o mais normal E até vou possível. pedir também ao pessoal que tenha paciência. É o tempo dele, então ele que esteja à vontade. Só que aqui o que acontece é, no ponto de vista cultural, nós precisamos colocar isso na cabeça. As culturas não são estáticas. As culturas, elas obedecem dois princípios universais: adaptação e evolução. Tu começaste com uma cultura de podcast e hoje já não estás aqui, já não estás onde estavas. Estás em um outro nível e posteriormente tu vais chegar a um outro. Então, logo, tu evoluíste e se adaptaste aos novos climas. Isso é evolução. O universo tem essa tendência, adaptação e evolução. E o outro princípio também do universo é a partilha da ideia para o desenvolvimento. Não existe nenhum ser humano que desenvolve sozinho. Essa ideia que tu tens, eu vou usar um exemplo aqui de podcast, tu não ouviste aqui. Não é Angola que te inspiraste. Tu olhaste para os brasileiros ou então os americanos e criaste uma identidade própria, mas tens uma matéria-prima que é o teu interesse, o seu ensejo de assim o fazer. Mas as inspirações para chegares até aqui não vieram pura e simplesmente de ti. Tu não olhaste para ti só como um centro para tu fazeres isso. Não. Então, também do ponto de vista cultural, permita-me dizer... Eu já estou a perceber. Consegues dizer? Consegues perceber? Ok. Do ponto de vista cultural, as culturas podem ser desaprendidas, adaptadas e até mesmo evoluídas. Falou isso, mano. Ok? Isso quer dizer que, mesmo no ponto de vista da percepção sobre a religião, deixa-me entender, nem todas as comunidades do mundo estão absolutamente corretas no que pensam. Porque eu vou novamente usar a ciência. Charles Darwin dizia que, pese embora nós somos resultado de um processo evolutivo e somos todos iguais, existem 50% de percepção que um determinado povo tem de uma coisa e outro povo pode ter 80% ou a 100%. Outro pode ter 70% ou 30%. Foi teu Como povo é que eles... evoluiu o cristianismo? Vamos no objetivo. Vamos fazer o seguinte, vamos no seu objetivo. A cultura pedagógica... Sim, permita-me fazer uma pergunta ao Gênio. É o teu povo que evoluiu o cristianismo, uma vez que a cultura evolui? O que é evolução? Cultural. Gênio, permita-me só fazer uma pergunta ao Gênio. É você se submeter ao cristianismo? Eu percebo. Gênio, eu estou a entender. Eu também estou a entender. Eu quero perceber aqui... Como é que ele te disse que você não está a entender? Caso não concordes comigo, esteja à vontade. Atenção, o espaço é feito... Não, mas é para isso. É feito pelos três, exato. ok? Só estou a sugerir... Pode parecer mal. Tem como encurtarmos o caminho? Eu vou fazer isso para facilitarmos. Não é para facilitar. Até quem está do outro lado. Eu entendo o Ginga. Porque, na verdade, o próprio Ginga em si quer mesmo debater o objetivo, o centro da questão. Exatamente. Está muito na superfície. Eu percebo, mas eu também entendo... para entrar na questão religiosa, você deveria entrar. Eu também entendo que ele tem contextos a serem colocados à frente para depois fazer aqui uma abertura. Ele está sempre a repetir a mesma coisa. Só está a mudar a linguagem. Estou a fazer uma pergunta assim direita para que focamos num ponto. A questão com o Ginga... Foi a cultura dele que evoluiu o cristianismo? Já que ele afirmou dizendo que a cultura evolui. O que é uma evolução cultural? Ok, quando falas sobre a cultura dele, falas ele enquanto africano. Sim, enquanto africano. A nível cultural... Estamos é uma pergunta interessante. Se a nível cultural, tu como africano, é quem... Evoluiu o cristianismo. Evoluíste o cristianismo. Ele evoluiu a tua cultura? É uma pergunta, gente.
Uma pergunta meio tendenciosa. Tendenciosa? Pronto, deixa-me aqui. Tendenciosa? Permita-me. Ok. Estamos o problema aqui é o cristianismo. Pensei que fosse cultura. Não. O cristianismo é por cultura, favor, irmão. Já é estamos assim, nisso. calma. Estamos na ideia. Deixa só, é assim. Africanos devem Deixa-me ser dizer. cristianismo, Se africano ele pode não sabe o que está a ancestralidade. falar. Exato. Ele não Sim. sabe o que está a falar. Entre- O cristianismo é cultura. É assim. Entre eu e ele, e mais panafricanista e uma quantidade de pessoas que não concordam com o cristianismo em África. Lá ainda não estamos ali. Não Não, estamos. Giga, por favor, deixa ele concluir assim. Mas Assim pronto, cortamos o tá, raciocínio ok. e fica Tá certo. difícil até para Ok, mim. compreendo. Vou ter paciência. Nós não estamos em altura de ditar o que devemos ou não devemos seguir, baseando-me no princípio e a Carta Magna dos Direitos Humanos, que conserva a liberdade de expressão, liberdade de escolha e a liberdade religiosa. Isso é uma carta universal. A religião dita o que você deve seguir. Posso, A religião por favor? dita. Posso, por favor? Sim. Isso não é factual. É tipo, é para Posso, pronto. por favor, terminar? Giga, deixa o Tá bem. Isso Ok. chama-se. Terás tempo para Isso poder debater. é importante desenvolver. Não, vamos. Tipo, Desenvolva a somos cultura. angolanos, estás a ver? Nós somos. Isso aqui é só uma formalidade. Você sabe quando estamos lá assim na rua e tal, conversamos? Somos mais objetivos, estás a ver? Mas ele será. Ok. Ele será. Tá bom. Eu já devia ter sido, né? Exatamente. Se não Então, cortar, A nós- pergunta foi simples. não devemos cortar. Agora falar que foi tendencioso, até agora está aí agora panafricanista. Gente. Ainda não falamos do panafricanismo. Giga, por favor. Tá bom. Por favor, vamos respeitar o gênio. Ok. Dá um guardanapo ao Ginga, está a transpirar. Yeah, Por favor. eu Dá. sou assim muito eufórico. Vamos respeitar o gênio. Tá E- bem. Não, mas eu estou a lhe respeitar, não? Gênio. Quando a gente para não utiliza, interrompermos mais, por quando a favor. gente utiliza o termo devemos ou não seguir, nenhuma religião no mundo tem o dever de impor os seus princípios religiosos a um ser humano. Vou repetir, baseando-me na Carta Universal dos Direitos Humanos, que conserva esses princípios dos seres humanos, direitos humanos. Primeiro, direito à liberdade de pensamento, autonomia, pensamento próprio, direito à escolha própria, e um deles é liberdade religiosa. Tanto é que temos por Constituição que todo ser humano é livre para aderir a uma ideologia filosófica, política ou religiosa sem ser discriminado, desde que não fira ninguém. Isso, exato. Então nós não estamos em altura de dizer se nós devemos ou não. Nem sequer um que pratica ancestralidade tem direito de poder impor ancestralidade. Mas a dificuldade que Porque a ele tem para questão falar dele. Tem que deixar, porque Não, é debate. Flash Squad, você falaste de debate. Mas ainda assim Fly. temos que velar Vê pela só a urbanidade. dificuldade que ele tem para falar Não, mas dele. Temos que velar pela urbanidade. Tá vendo? Para falar dele, ele tem dificuldade. Quando se interrompe o raciocínio, até fica superficial o que está a ser feito aqui. Então devemos dar pelo menos a hipótese de cada um concluir as suas ideias. É Então- importante Então, pelo isso. menos que seja curto objetivo. tanto Mas temos tempo, Ginga, está tudo bem. nenhum ser humano tem o direito de impor Já a falou sua isso. religião a ninguém, respeitando os princípios da Carta Universal dos Direitos Humanos. Exato. É importante que cada um siga o seu credo, a sua religião, de acordo com os ditames da sua razão, sem ser imposto. Ninguém pode impor religião a ninguém. Ok, tá bem. Eu vou ler aqui uma carta do rei Leopoldo II. Acho que o mano já ouviu falar, né? O rei Leopoldo II da Bélgica. Aquele que dizimou nossos mais velhos lá no Congo. Sim. Já, né, Gênio? Sim, já Ok, por yeah. acaso. Uma Já carta... deve ter lido, garantidamente. Isso, eu vou tomar aqui um pouco de 3 horas para analisarmos. O discurso dele é bonito. Falou bem. Seria bom se fosse assim. Estás a ver? Mas quantos Resumo o que vais dizer e eu sistemas... quis questioná-lo Isso, também. Isso. Quantos sistemas de escolas africanas você conhece e quantas igrejas você tem aqui? Você não tem, mas não é acidental, é propositada. Por quê? Porque a igreja que foi imposta. Ele, pelo menos conhece a história, deveria pelo menos saber disso. Quer dizer, na minha vez de me impor no meu território, dizer, espera ali, eu sou o primeiro aqui, eu tenho que determinar. Aí ele vem me dizer, não se pode impor. Esse é o discurso colonial, em que você não deve, mas ele fez. Estás a ver? Por isso é que, quando às vezes eu analiso um pouco sobre a questão dos ditadores, temos que analisar 2 pontos. Porque às vezes é necessário ditar regras para levar o povo no objetivo da evolução que o povo não está a ver, porque o povo vibra como na energia feminina. É muito emocional. Estás a ver? Você como líder tem que estar reto e manter a posição.
Porque você sabe o que aconteceu, eles não sabem. Não sei se está a perceber. Agora, pronto, agora vou ler aqui. Okay? Não me perguntem se o Ginga tem como testar que é verdade ou não, só vou ler. Agora, se é verdade ou não, vocês pesquisam ainda A carta e veem sobre a carta. Sim, está já tinha publicado. realizado há muitos anos. Bom, mas Eu ainda estava no ensino de quem vai base, pôr a acredito. responsabilidade é o Ginga. Ah, A ok. carta do Ginga, está vendo que ele leu, não vai entender. Convém mesmo contextualizar também. Isso, bom, exato. Eu vou no ponto mais principal. Ele diz assim: Reverendo pais e queridos compatriotas, e sou o rei Leopoldo, a falar para os seus irmãos belgas. A tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada e requer muito tato. Você vai para evangelizar, mas a sua evangelização deve aspirar todos os interesses da Bélgica. Seu principal objetivo em nossa missão no Congo nunca será de ensinar os negros a conhecer Deus. Isso eles já sabem. Aquele que disse que nós não conhecemos Deus, disse para os irmãos dele que conhecem Deus, que vão vir nos iluminar, ele disse, olha, não perguntem, eles conhecem, eles sabem essas coisas, então não pode ser vosso foco. Então nós conhecíamos. Se nós conhecemos, temos que perguntar agora, quem é ele, na nossa perspectiva, fora da Bíblia, ok, mas quem é ele? Porque quem nos colonizou está a dizer que nós tínhamos. Ok. Eles já sabem. O seu papel é essencial para facilitar a tarefa dos administradores industriais, o que significa que você vai interpretar o Evangelho na melhor forma de proteger os nossos interesses. Cristianismo é política e tem interesse por trás. E quem se beneficia é quem constituiu essa religião. Está no Ocidente. Essa frase não está aqui, eu estou só a comentar por cima. Exato. Yeah. Ok. Por isso, você tem que pôr os negros distraídos e sem nenhum interesse pelas riquezas dos seus solos. Eles jamais podem se interessar pelo ouro, pelos diamantes, e você deve mantê-los a lutar entre eles. Por exemplo, está acontecendo já aqui. Consequência já, está vendo? Garantir que você devem... bom, pelos diamantes, e vocês devem mantê-los a lutar entre eles para agradar vocês. Eles devem sonhar ser como nós. Queres que eu leia? Faz favor, pode tomar a leitura. Deixa-me só Isso. fazer aqui a leitura. Porque ao ler e ao explicar, estou a perder o ponto. Exatamente, deixa-me só ler aqui. Bem, No ponto que eu pedi para parar, podes parar porque para mim dá um coisa exatamente. aí. Okay. Esta é uma carta escrita por Rei Leopoldo da Bélgica, Ok. encaminhada aos seus missionários e as pessoas que eles enviaram para cá, principalmente no Congo, onde dizimou-se muitas vidas e foi feita a exploração daquilo que é toda a riqueza. Acho que, do meu ponto de vista, o azar e a maldade no Congo começa a partir dali, né? Mas aqui diz o seguinte: a tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada e requer muito tato. Ok. Você vai para evangelizar, mas a sua evangelização deve aspirar todos os interesses da Bélgica. Seu principal objetivo em nossa missão no Congo nunca será ensinar os negros a conhecer Deus. Isso eles já sabem. Eles falam em se submeter a Mungu, a Nzambe, a Nzankomba e o que mais não sei. Bem, Ginga, também Ok. admitindo aqui que Isso. penso que isso é uma tradução de inglês para português. Isso, não é? inglês para português, por isso é que Exato, pronto, tem aqui o... Mas pelo menos o exame você tem noção. não, estou a acompanhar. Isso. Estou para também pedir desculpas ao pessoal que se calhar em Exato. algum momento possa atropelar. Exato. Mas atenção, e ela volta, aqui diz o seguinte: eles sabem que matar, dormir com a esposa de outro homem é um insulto, é ruim. Tenha a coragem de admitir, você não está indo para ensinar o que eles já sabem. O seu papel é essencial para facilitar a tarefa dos administradores industriais, o que significa que você vai interpretar o Evangelho na melhor forma de proteger os nossos interesses dos belgas. Isso. Por isso, você tem que pôr os negros distraídos e sem nenhum interesse pelas riquezas dos seus próprios solos. Eles jamais podem se interessar pelo ouro, pelos diamantes, e você deve mantê-los a lutar entre eles para agradar você. Eles devem sonhar em ser como nós e se matarem para nos agradar. Isso. O vosso conhecimento do Evangelho lhe permitirá encontrar textos para recomendar aos negros e encorajar seus seguidores a amar a pobreza. Passagens como: felizes são os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. É muito difícil
um rico entrar no reino de Deus. Você tem que separá-los e fazê-los desrespeitar tudo aquilo que lhes dá coragem para nos afrontar. Faço referência ao seu sistema mestiço, à sua... Místico. Pronto, Seu sistema místico. Místico, exato. E sua proteção, você deve convencê-los a abandonar, a adiar e a perseguir os seus sistemas místicos e suas religiões de proteção, alegando que apenas a nossa religião pode lhes levar aos céus. Você deve fazê-los acreditar que a sua religião é feitiçaria e é contra nosso Deus verdadeiro. Assim, eles próprios se encarregarão de perseguir e destruir as suas religiões. Sua ação será dirigida essencialmente para os mais jovens, para que eles não se revoltem quando a recomendação do sacerdote é contraditória aos ensinamentos dos seus pais. As crianças têm de aprender a obedecer o que o missionário recomenda. Deverão aprender que o missionário é o pai da sua alma. Você deve insistir sempre na sua total submissão e obediência e evitar o desenvolvimento do espírito de revolta nas escolas. Ensinar os alunos a ler e a não ter razão. Meus queridos compatriotas, estes são alguns dos princípios que devem ser aplicados. Penso que aqui já... Ensine-lhes a ler, mas a não ter razão. Penso que Sim, já é suficiente. esta carta é o suficiente.